Queria começar fazendo algumas perguntas e vou jogar logo todas elas no telão de uma vez. Quem aqui precisa de algo, mudar algo em si mesmo? Quem aqui olha assim e diz, não, eu preciso mudar algo em mim? Aí eu faço logo uma outra pergunta, será possível mudar? Será que é possível mudar algumas coisas em nós? Porque tem coisa que parece que é tão entranhado, está tão colado num trauma, está tão colado num traço de personalidade, está tão colado no nosso jeito, no nosso estilo, num padrão já estabelecido há anos. Será possível mudar? Mas mudar como? Como que a gente muda? É onde que aperta? Qual é o curso que faz? Qual é a conferência que participa? Qual é a receita? Mudar como? Mudar o quê? Mudar o quê, meu povo? E pensando nessa última pergunta, a gente tem como desmembrar ela em várias coisas, porque mudar o quê? Talvez mudar os nossos hábitos e os nossos vícios. Talvez seja isso. Esses hábitos e vícios que sabotam a minha vida, a tua vida, você sabe quais são? Será que é comer demais? É comprar demais? É beber demais? É economizar demais? É emagrecer demais? Eu definitivamente não tenho esse problema aqui. Mas tem gente que tem. É emagrecer demais? É treinar demais? É redes sociais demais? É sexo demais? É pornografia? São drogas? Será que o que a gente tem a mudar tem a ver com os nossos hábitos, com os nossos vícios? Mas será que o que nós temos a mudar na nossa vida não sejam assim reações emocionais nossas, meio fora do controle? Uma raiva, um impulso, uma explosão, um medo, uma vontade de fugir. Quem sente vontade de fugir? Fugir da situação, fugir do outro. Quem já sentiu vontade de fugir do outro no meio do Guatemi? Vamos ser sinceros. Foi no Rio Mar? Foi no Beco da Poeira? Vontade de fugir do outro, viu? Hoje sai correndo, cansado, sabe, de trabalhar, pensamento acelerado, sem conseguir dormir. Tristeza. Será que são nas reações emocionais da gente que estão fora do controle? Será? O que dizer sobre os transtornos, hein, meu povo? A gente vive na geração e na época do diagnóstico, do selinho. Qual o teu transtorno? Qual o teu transtorno? Todo mundo tem um. Se você não tem, você está fora de moda. Qual o teu transtorno? Será que o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão, os transtornos aí de neurodesenvolvimento, TDAH, o TEA, as crianças com TOD, né, que é o transtorno de opositor desafiador, sabia que tem isso? É TOD, não é Nescau não, é TOD. Aquela criança que tem muita dificuldade de obedecer, qual é o transtorno? Bipolaridade, burnout, borderline. Será que é isso que a gente precisa mudar? Essas doenças que estão aí catalogadas e que nós ficamos tentando talvez encaixar em uma delas para ver se a gente fica um pouco mais confortável com a nossa incapacidade, impotência. Estou dizendo que eles não existem, tá? Eles existem, mas será que justamente porque eles existem, será que é isso que a gente precisa mudar? Vamos mais fundo. Será que nós precisamos mudar? É a dificuldade que a gente tem de perdoar? É a dificuldade que a gente tem de amar? De aceitar o diferente? A dificuldade que a gente tem de confiar em Deus? A dificuldade que a gente tem de confiar no próximo? Será que é isso que nós precisamos mudar? Será que precisamos mudar um pouco a nossa maneira de encarar as nossas necessidades? Precisamos mudar a nossa necessidade de controle, porque temos a necessidade absurda de termos controle sobre tudo e todos. Será que precisamos mudar a nossa necessidade de autossuficiência? De exercer domínio,
Domínio sobre as coisas, domínio sobre o tempo, domínio sobre o outro, domínio sobre si. Será que é isso? A nossa necessidade de possuir. Será que é isso que a gente precisa mudar? A nossa necessidade de autoproteção. Será que é isso? Meu povo, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vocês querem a boa ou a ruim primeiro? Dá uma raiva, não, de quem pergunta isso pra gente, né? A gente diz, conta logo, né? Esse suspense todo para contar uma notícia boa e ruim. Eu vou começar pela ruim. A ruim é que o vazio, a dor e a incompletude nos seguirão até a nossa morte. Sim. O vazio, esse vazio, a dor, a incompletude, elas nos seguirão até a nossa morte. Porque nós vivemos em um mundo caído, e aí eu vou falando de teologia, tá? Nós vivemos em um mundo caído e vivemos com pessoas pecadoras. E essas pessoas pecadoras que nós convivemos, você pode incluir neste rol de pessoas pecadoras que você convive, você. Lá no Éden, o jardim é fechado. Nós somos todos corruptíveis. Vivemos em um mundo que tem uma lógica perversa. Vivemos em um mundo que tem uma lógica que sempre foi uma lógica muito complicada e muito adoecedora. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Vivemos neste mundo da positividade, que tudo pode, que você pode tudo e nós não podemos tudo. Vivemos neste mundo das teologias de prosperidade, e que você vai vencer, que tudo vai dar certo na sua vida. E não vai. Nas teologias da confissão positiva, que nasceu lá na década de 60, eu estava conversando sobre isso numa roda, em que você determina as coisas e Deus faz. De que a gente determina num ato de fé profético e as coisas vão acontecendo. Vivemos na sociedade do bem-estar e lutamos por isso como quem luta pela vida. Mas o bem-estar absoluto e constante, ele não existe. Ele não existe. Somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Ele não existe. A felicidade vendida pelo mundo, e muitas vezes pela própria igreja, num discurso muito positivista, muito positivo, cheio de positividade, é fake. Essa felicidade é fake. E parece estranho, mas a primeira coisa que a gente precisa para melhorar é entender que esta perfeição, ela não existe, de que esse bem-estar absoluto e constante, ele não existe. De que nós vivemos em um mundo cheio de problemas. E se você está sem nenhuma angústia, sem nenhuma dor, é porque não tá tudo bem com você. Você não está legal, porque quem tá legal não está bem. Os ajuizados estão tudo com problema. Porque não é fácil viver nesse mundo, não é fácil conciliar tantas coisas e tantas culturas e tanta voz que é dita pra gente. A felicidade vendida pelo mundo e pela religião é fake. Essa é a notícia ruim. E é impressionante como a notícia ruim, ela tem uma capacidade de gerar um alívio na gente. Muitas vezes, tá? Porque diz assim, então, eu não estou doido, eu não sou um desprovido de fé, eu não sou alguém que, sabe? Vivemos em um mundo caído. Onde é, pessoal, que não vai ter mais choro, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem pobreza, nem angústia? Onde é? No novo céu e na nova terra. Sobre esta vida, Jesus disse que nós teríamos aflições. A aflição faz parte desta vida.
E a gente precisa primeiro entender isso. Mas tem uma notícia boa. Os paradoxos da fé é que existe uma vida para ser experimentada. Jesus mesmo nos disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa estar sempre bem, não ter angústia nenhuma, não ter sofrimento nenhum, não. Mas existe uma vida para ser experimentada neste mundo que nós estamos vivendo. É o mundo, nós vivemos no mundo do já e ainda não. Nós vivemos no mundo em que nós já experimentamos muita coisa da vida que é restaurada em Cristo, mas ainda não experimentamos toda a vida dada. Então, a fragilidade, a vulnerabilidade, a angústia, a dor, a incompletude, o vazio faz parte de um coração sincero. Faz parte. Eu tenho dificuldade de confiar em gente que sabe responder tudo. E tenho dificuldade de me relacionar com pessoas que está tudo sempre muito bem. Não dá para estar bem, meu povo. Com gente morrendo todo dia de fome no nosso país, não dá para estar bem. Não dá para estar bem com... Fui a Recife, isolaram lá o Rio Mar, porque tem gente pulando. Esse vazio, é saudável que ele esteja, essa angústia, é saudável que ela esteja no coração da gente, porque senão seria uma tremenda negação. Mas nós não estamos sem esperança e sem vida, e sem algo para viver com o Pai. Quando a Bíblia diz que nós receberemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor da salvação, a tradução desse selo, desse penhor, é garantia. A garantia é o adiantamento. Sabe aquele calção que você dá? Você fecha um contrato, aí você dá um calção, você dá um adiantamento. Olha, daqui é a entrada, para dizer que o contrato está feito. O Espírito Santo é essa entrada que Deus deu. Dizer, olha, a vida lá é plena, estou dando aqui a vida. O Espírito é a garantia, é a entrada de todo esse reino para ser vivido. Jesus veio e mostrou uma série de coisas que dá condição a gente de não viver neste mundo como seres perfeitos e totalmente completos, mas vivermos neste mundo como seres que aprenderam a encontrar em Deus e no Espírito Santo de Deus a condição de viver uma vida plena, não perfeita. Plena e não perfeita. Eu digo que nós temos 4 tipos de pessoas, já vou colocar os 4 na tela de uma vez. Nós temos os cegos, Jesus falou sobre eles. Eles não enxergam a necessidade de mudanças, eles acham que tudo na vida deles está perfeito. Jesus chamou esses de cegos. Cegos, a gente vai já ler o texto que fala sobre isso. Os superficiais são os religiosos lá, tá? Os superficiais, eles estão bem com a sua vida medíocre. Eles encontraram uma forma de dizer assim: não existe, é isso mesmo, a gente não precisa mudar nada não. Eles estão assim, sabe, tranquilos, numa mediocridade. E Jesus está chegando para essas pessoas dizendo: ei, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você beberá e não terá mais sede. Quer tirar os cegos da cegueira, quer tirar os superficiais dessa vida rasa, em que eles se ancoram entre 7 pecados que eles não cometem, então está tudo bem. Não querem aprofundar, porque aprofundar gera angústia. Quando nós aprofundamos no Evangelho, na pessoa de Jesus, nós angustiamos. Porque o padrão de amor ali colocado, o padrão de doação ali colocado, é uma angústia. Então é melhor para a gente chegar para o novo convertido que está ali empolgado e dizer para ele mais ou menos o seguinte: meu irmão, relaxa, passa já isso aí, é porque tu está empolgado com o Evangelho. Mas daqui a pouco, tu para de falar esses negócios, esse romance, isso não existe não. Tem os angustiados, que são aqueles que estão em luta constante, eles são profundos, mas eles são ao mesmo tempo insatisfeitos, eles olham onde está errado, a igreja precisava ser assim, não está certo a gente passar fome, não está certo a gente viver desse jeito, não está certo, meu filho está sentindo isso, não está certo, ele está angustiado. Temos os desiludidos, que já tentaram viver a vida plena, mas eles desistiram, eles se frustraram, e disseram: me deixa aqui quietinho, porque eu fui querer viver isso a fundo e só me frustrei. Só me frustrei. Compreende, meu povo?
Eu queria voltar ao ponto central. A transformação real acontece de dentro para fora. A transformação real acontece de dentro para fora. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, a palavra para arrependimento, ela traz um conceito de dar um giro de 180 graus. Então, no vocabulário do Antigo Testamento, você se arrepender significa você vir nessa direção e tem uma hora que você se arrepende. O pessoal da classe de batismo já lembra disso. E você dá uma volta de 180 graus e muda de direção. No Antigo Testamento, arrependimento é mudança de direção. Aí eu sempre pergunto isso na classe de batismo aqui da Candeias, quem já se batizou vai lembrar. Eu pergunto para você sempre, de se alguém pode mudar de direção e não ter mudado de coração. Geralmente o pessoal erra, o pessoal diz, pode não. Eu disse, pode. Tem gente que muda de direção por conveniência, tem gente que muda de direção por pressão, tem gente que muda de direção com medo. Tem gente que muda com medo do inferno, tem gente que muda com medo do namorado largar, tem gente que muda com medo da mãe cortar a mesada, tem gente que muda por conveniência, por pressão, por coerção. Alguém pode mudar de direção sem mudar o coração, a gente está cheio disso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra para arrependimento é metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade. É quando alguém está aqui e ele muda de mentalidade em relação à sua vida, a Deus, ao amor de Deus. Ele muda de mentalidade. Aí eu pergunto na classe de batismo sempre: alguém pode mudar de mentalidade e não mudar de direção? Todo mundo erra. Ele diz, não, se alguém mudar de mentalidade, vai mudar de direção. Aí eu digo, pois eu vou refazer a frase. Alguém pode mudar de mentalidade e não mudar imediatamente de direção? Lógico que sim. Titanic bateu e afundou por isso. Ele vinha aqui, ó. Aí ele mudou de mentalidade, mas não deu tempo de mudar a direção. A mudança de mentalidade depende muito da nossa história. O tempo de mudança de comportamento é porque a gente é muito focado em olhar o comportamento. O tempo de mudança do comportamento vai depender muito da nossa bagagem, da nossa história. Se você for um Titanic, você não vai dar uma volta rápida. Se você for um caiaque, você vira rapidinho. Depende da sua história, da sua bagagem. Mas não necessariamente alguém vai mudar de comportamento rapidamente. O que é que Deus quer fazer, meu povo? Deus está focado em quê em nós? No nosso comportamento ou no nosso coração? O que é que vocês acham que Deus está olhando? Tem gente que está com um comportamento perfeito, Deus está olhando e não está se agradando. Porque o coração dele está podre, está com más intenções, está cheio de desconfiança, está cheio de medo. Ele está fazendo tudo certinho, mas ele está tudo errado lá dentro. E tem gente que não consegue dar 2 passos sem cair. Mas Deus está vendo o coração daquela pessoa e está se agradando. Arriscado de chamar este homem de um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo feito muita coisa errada na sua vida. E você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando do rei Davi, eu estou falando de você. Vamos para o texto. Mateus 23, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no seu interior estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, ao cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. A mudança acontece de dentro para fora. Aí ele continua e diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Jesus tinha uma palavra muito carinhosa com os religiosos. Pois vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado?
É um túmulo que está com a parede horrorosa lá, o cara vem e passa a mão de cal por cima. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícias. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Amém, meu povo? É de dentro para fora que Deus quer fazer a obra na vida da gente. Não é sobre o comportamento, que é o que a religião mais gosta de trabalhar e de controlar. A religião quer controlar comportamento. A religiosidade, ela quer manter as pessoas na linha. Parece que o papel dos pastores e dos líderes é ser vigia, bombeiro e polícia dos crentes. Para ver se está todo mundo andando na linha. E quem não está andando na linha, vai lá. E se o cara está andando na linha, não importa o motivo. Ele mudou a vida dele, está todo mundo batendo palma e dizendo glória a Deus. Coração doente, cheio de raiva, um coração cheio de amargura, um coração ferido, um coração odiando, um coração cheio de culpa. Porque no fundo sabe que é limpo só por fora e por dentro é podre. Vou colocar algumas frases para vocês aqui que eu escrevi. Não é sobre parecer, é sobre o real. Não é sobre fazer, é sobre o ser. Não é sobre estar certo, mas sobre ser bom. Não é sobre comportamento, é sobre o nosso coração. Deus quer nos transformar de dentro para fora. É sobre o nosso coração. Separei 2 textos aí, vou colocar eles juntos para vocês agora. Provérbios 4:23, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. E Jeremias 17:9, que diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A gente olha para esses 2 textos e diz: cara, o coração é dele que origina a vida. Ao mesmo tempo ele é enganoso. A sua doença é incurável, né? Tipo assim, essa coisa da perfeição, da cura, de você estar plenamente feliz, bem-estar absoluto, completo, esse negócio de margarina. Quem é capaz de compreendê-lo? Meu povo, nós não podemos desistir de tentar compreender o nosso coração, mesmo que ele seja enganoso. Mesmo que ele seja enganoso, mesmo que ele seja tão difícil de compreender. Mesmo que ele seja incurável, porque nunca a gente vai ficar totalmente bom. Mas nós precisamos compreendê-lo. Até mesmo as raízes de ser incurável. Precisamos compreendê-lo. Precisamos de um autoexame sincero e profundo. E é sobre isso que o livro primeiro nos desafia a viver. Um autoexame sincero e profundo. Para ser sincero, a gente precisa se libertar do olhar, do rigor da lei, da religiosidade. A gente precisa se abraçar com a graça. Porque se a gente não se abraça com a graça e com a segurança do perdão em Cristo Jesus, a gente não consegue fazer um autoexame sincero, porque em vez de fazer o autoexame, a gente vai ficar o tempo todo se justificando. Você precisa primeiro se abraçar com perdão. Você é amado, filho de Deus, perdoado por Deus. A partir disso, examina o teu coração. E faz isso com sinceridade. E com profundidade, significa aos lugares mais íntimos do nosso ser. Que a gente vai a esses lugares mais íntimos das nossas relações mais íntimas. A gente vai para esses lugares mais íntimos, nos processos terapêuticos que nós vivemos, quer seja numa terapia ou num grupo que participamos, nas relações que nós vivemos. De fazermos este autoexame sincero e profundo. Em Coríntios, né, diz: examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Provem a vocês mesmos. Provem a vocês mesmos.
E embora esse exame ele seja pessoal, porque assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem é crente já há muito tempo, e eu odeio essa palavra crente, porque ela me traz uma coisa muito ruim, mas quem é da fé há muito tempo, sabe que nós somos especialistas em examinar a vida dos outros. E muito ruim é examinarmos a nossa própria vida. Parece que examinando a vida do outro é uma forma de esconder a minha. E se eu vejo que os outros estão pior que eu e faço uma investigação na vida do outro para poder saber que ele está pior do que eu fico mais tranquilo, fico mais relaxado. Então vamos parar de examinar a vida do outro e vamos examinar a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Embora esse exame seja pessoal, o ser humano é gente desde sempre, não é? E existe luz na palavra de Deus sobre o nosso coração, sobre o coração de um ser humano, de um homem, de uma mulher. Existe luz na palavra. E eu queria encerrar essa palavra com esse texto, que traz luz sobre algumas coisas do nosso coração, para que nós possamos investigar, a partir deste texto de Jeremias, o nosso coração. Topam? Vamos mais um tempinho. Em Jeremias 2:12, diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Olhem para esse texto aí um pouquinho. A gente vai tirar 3 coisas desse texto. 3 coisinhas para ajudar você a conhecer melhor seu coração, que você vai passar a semana orando por isso e colocando isso diante de Deus. Primeiro está no começo do versículo, quando ele diz assim: o meu povo cometeu. E aí esquece o 2. Vamos pular o 2. O meu povo cometeu crimes. Qual o conceito que está aqui? É de que o nosso coração, ele é livre e corruptível. Por isso que diz: quem pode domá-lo? Ele é incurável, ele é livre. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso coração, se ele não for, de fato, não for vivida uma verdadeira transformação, ele vai continuar sendo esse negócio que quebra tudo. Essa imagem que a gente colocou aí é como se fosse uma parede descascando e tem um coração de dentro assim, ó, querendo sair. Ele é livre, ele é corruptível. E eu digo para vocês, isso não é todo ruim não. Porque a gente vive aqui, somos livres para fazermos as besteiras na vida da gente. E o nosso coração é enganoso, o nosso coração ele segue caminhos que às vezes a gente nem entende porque ele seguiu aqueles caminhos. Então precisamos fazer as pazes, sem necessariamente dizer que você vai se render a isso, mas fazer as pazes nesse entendimento de que nós somos pecadores. Meu povo, a graça, ela nos dá a condição de falarmos sobre o pecado de uma forma leve. Porque sempre foi muito difícil falar sobre pecado na igreja, porque você sempre que estava falando de pecado, você estava julgando as pessoas. Mas quando nós entendemos a graça, falar sobre pecado se torna uma experiência mais leve e algo autêntico, que precisa ser vivido. Nós somos pecadores, esse meu coração, ele é livre e corruptível. Ele é corrupto. Eu sou pecador. Se você for ler o Novo Testamento todo, você vai ver Paulo reforçando isso o tempo todo. Jesus reforçando isso o tempo todo. Nós somos todos pecadores. Isso é premissa para as 2 perguntas que a gente vai fazer agora. Porque o próximo ponto é que o nosso coração, ele é sedento e insatisfeito. Ele é sedento e insatisfeito. O que é que diz no texto de Jeremias? Cometeu 2 crimes e estava fazendo o quê? Cavando as suas próprias cisternas. Ele estava atrás de quê? Estava com sede. E cavando cisterna. Porque nós somos sedentos. Nosso coração ele é sedento, ele é sedento, ele é sedento. E insatisfeito. Aí a pergunta que eu faço sobre esta afirmação é: quais meus reais anseios não satisfeitos? A gente precisa conversar sobre isso. Quais são os meus verdadeiros anseios que não foram satisfeitos?
Quando Jesus chega naquela mulher lá no poço de João 4, e começa a conversar com ela, oferece água a ela, e tem uma hora que aquela mulher, ele diz para ela, vai chamar teu marido, Jesus diz. Ele diz, mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz, eu sei que você não tem marido, você já teve 5, e o que está com você agora não é teu marido. Jesus estava tratando ali, não do comportamento dela, mas Jesus estava enxergando que por trás de um comportamento existe um coração cheio de anseio e insatisfeito. Quais são os nossos reais anseios que não estão satisfeitos? Pastor, você não falou lá no começo que a gente vai ser incompleto a vida toda? Diz, mas eu não falei também que tinha vida? Eu não falei também que tem plenitude sem ter perfeição? O que eu combati foi a felicidade absoluta, constante. Mas sim, nós podemos satisfazer os nossos... Quais são os anseios mais profundos da nossa alma e do nosso coração? Quais foram os anseios que você não foi assistido? E é a falta, a insatisfação desses anseios que leva você a ser arrogante, que leva você a ter medo, que leva você a esse comportamento. Você vai ficar pensando no comportamento? Não, mas a gente precisa aprofundar no nosso coração. Sem medo. Quais são os anseios da minha alma que eu não satisfiz, que eu estou insatisfeito? Quais são os reais anseios da minha alma? Porque não é por compra. Não é por droga. Não é por pornografia, por sexo. O seu anseio não é de se afastar de alguém, isso é autoproteção. O seu anseio não é de matar uma pessoa. Existe um coração não satisfeito que está se transformando, está traduzindo isso em raiva, em rancor, em afastamento. Nós precisamos olhar para o nosso coração. E o que a palavra vai dizer é que nós somos esse homem e essa mulher que saímos atrás de cavar as nossas próprias cisternas porque nós estamos sedentos e insatisfeitos. Esta pergunta, quais meus reais anseios não satisfeitos? A gente precisa conversar sobre isso. Você precisa orar por isso. Amém? Quais são? Pastor, eu estava até boazinha já, e se eu ver com essa pregação, minha semana vai ser uma porcaria. Autoexame gera desconforto. Dói. Quer ficar na mediocridade, assim, numa boa, assim, vivendo um negócio raso, fingindo que está tudo bem. Falta os próximos 3 domingos. Falta. Mas se eu te dizer uma coisa, desiste da vida não. Desiste dessa mentira chamada felicidade plena e absoluta e constante. Felicidade absoluta e constante. Isso é mentira. Porque a gente vive no mundo caído, a gente é pecador e convive com um bocado de pecador. É lógico que a gente vai sofrer. Mas não desiste da vida não. Porque tem coisa que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer no teu coração. Algo mais sobre o nosso coração, por último. Nosso coração busca freneticamente saciedade. O que é que diz lá no texto? Meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a minha fonte de água vida. Eles abandonaram a fonte de água viva. Isso é muito Éden, meu povo. Eles abandonaram Deus e foram buscar se saciar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles abandonaram Deus, a fonte de água vida, e estão nesse vírus de autogestão, de autossuficiência, querendo cuidar das suas próprias vidas. A partir da sua própria ótica, da sua própria vontade, do seu próprio fazer. Aquilo que a gente falou sobre protagonismo na reunião passada aqui. Nosso coração busca freneticamente saciedade. E aí a pergunta, agora, é quais as minhas tentativas frustradas de evitar o sofrimento? A gente precisa identificar isso.
O que é que você está fazendo para evitar esse sofrimento? Quais são as suas tentativas frustradas? Porque a gente não aguenta a dor não, meu povo. A gente vai encontrar um jeito de abafar essa dor. A gente vai jogar lá para dentro, a gente vai engolir, a gente vai transformar ela em fobia, em raiva, a gente vai transformar ela em qualquer coisa. A gente vai transformar ela. Transformar ela em alguma compulsividade, vai transformar ela, sabe, em academia de manhã, de tarde, de noite. Vai transformar ela em comida, vai transformar ela, sabe, num bocado de coisa. Quais são as suas tentativas frustradas de evitar o sofrimento? Já entendendo que evitar sofrimento já tem uma pegadinha aí. Mas a gente precisa conhecer o nosso coração. O meu coração vai para onde quando ele não está aguentando mais? É tipo, a pergunta anterior, se puder jogar a pergunta anterior, é: o que é que realmente eu anseio e por isso estou insatisfeito? E a segunda pergunta, vou jogar para ela agora, é: o que é que eu tenho feito para tentar evitar esse sofrimento? A gente precisa se perguntar sobre isso e fazer esse autoexame. Fazer esse autoexame. E dizer: Deus, é mais ou menos assim, sabe, meu povo, chegar para Deus e dizer: Deus, é o seguinte, eu não consigo, está aqui, eu não consigo não. Eu me rendo. Revela meu coração, eu quero conhecer meu coração. Eu quero parar de tapar buraco, eu quero parar de fingir, de parecer ser, eu quero ser. Eu quero parar de ficar simplesmente controlando o meu comportamento para que as pessoas me aprovem. Eu quero parar com isso. Por que eu preciso tanto de aprovação? Eu estou na terapia discutindo com o meu terapeuta, por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? O que eu estou preservando? É vaidade minha? É um lugar de salvador que eu entendo que eu tenho na vida das pessoas e que eu não posso abrir mão disso? Então a gente precisa fazer um aprofundamento sincero. A igreja, ela deveria ser um lugar terapêutico, onde as pessoas abrissem o seu coração e fossem ajudadas a expressar o que existe no coração delas. Só que aqui para nós, o que acontece quando num rodinha da igreja, alguém diz uma tentativa frustrada de evitar o sofrimento e expõe isso? Ou quando alguém diz algum anseio não satisfeito do seu coração, aparecem uns 3 irmãos de carteirinha para dar uma resposta objetiva com um versículo bíblico, para mostrar para aquela pessoa o quanto ela é burra por não saber desse versículo e já não ter resolvido isso tão facilmente na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos de um ambiente mais sincero, mais terapêutico, mais honesto, onde nós possamos ser nós mesmos, nós sejamos ajudados na caminhada, na relação, a examinarmos a nós mesmos e começarmos a ser mais transformados de dentro para fora, porque eu não preciso me preocupar com o que está fora. Os meus irmãos são todos pecadores igual a mim. Eu quero cuidar contigo do que está dentro. Pastor, fede. Eu sei. O meu também fede. É feio. Eu sei. O meu também é. Vamos nos render e fazer um autoexame sincero e profundo a respeito do nosso coração, porque é dele que procedem a vida. Ele é enganoso, ele é incurável. Quem poderá compreendê-lo? Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém?